boa noite. Estamos mais uma vez reunidos, desta feita com Pedro, que me chama de Vó Sônia e me alegra muito. Pedro é filho de Tâmara Melo, ele é um estudante de Direito, tem só 18 anos e teve essa inteira boa vontade de vir até aqui hoje, gravar conosco, para que possamos dar continuidade a este nosso trabalho. Vamos então aquietar os corações, relaxar, serenar nosso espírito e nos conectarmos com as forças do alto, com as forças do bem, para que possamos, assim conectados, sermos ouvidos e pedir que os espíritos luminares acolham todos que sofrem, todos que neste momento pedem prece e precisam de orações, notadamente pelos suicidas, porque será o tema da nossa meditação. Em função de todo mundo consagrado o dia 10 de setembro para o dia de combate e prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo e eu estou a caráter homenageando este projeto que faz parte de todos os continentes. Falar e meditar sobre suicídio é um tema cuidadoso, cauteloso, porque todos nós, a maioria talvez, nem todos, conhece alguém que tentou suicídio ou suicidou-se, ou tem na família alguém que caiu na armadilha do suicídio. Por que digo que caiu na armadilha do suicídio? Quem comete um suicídio é porque está desatinado, com alguma dor, com algum sofrimento. Não está encontrando um sentido para a vida, está completamente desorientado, desequilibrado, com pensamentos repetitivos de deixar a vida na ilusão de que o problema que está enfrentando com a cessação da vida corpórea, o problema que motiva o suicídio desaparece. Os espíritos nos informam que todo suicida tem a grande decepção, porque ao chegar no plano imponderável, percebe que não morreu, que continua vivo, que não existe morte e que aquela dor, que aquele sofrimento, que aquele desespero que estava vivenciando continua a viver. Não foi embora. E aí vem aquela angústia, aquele remorso, um arrependimento cruel que causa profundo sofrimento. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma compaixão pelos suicidas e não queiramos julgá-lo, porque são tantas as causas que levam uma pessoa a tomar esta decisão que é considerada translocada. Há um livro de um jornalista chamado André Trigueiros. O livro chama-se Viver a Melhor Opção. Ele é um estudioso das causas do suicídio e ele, neste livro, há uma pesquisa, o livro me parece que é de 2015, em que, naquela oportunidade, a Organização Mundial de Saúde informava que durante um ano 890 mil pessoas suicidaram-se.
Em termos atuais, a estatística diz que 1 milhão de pessoas retira a vida e cerca de em 40 minutos uma pessoa se suicida. É preciso uma complacência e pais, amigos, filhos, namorados, observar o comportamento daqueles que estão perto de nós para perceber se houve uma mudança de hábito, se aquela pessoa que tem uma tendência suicida, se ela passou a ficar muito no quarto, muito isolada, sem falar, com crise de choros recorrentes, andando para lá e para cá, com o olhar perdido, e as pessoas que transitam em torno delas devem ficar atentos, porque esses sinais são indicativos de que aquela pessoa pode tentar o suicídio. E aquele que tenta, pode tentar uma segunda vez. Portanto, observe se há essas mudanças de comportamento, se essas pessoas começam a gostar de filmes de ação violenta, é um também indicativo, para que se chegue a esta pessoa e cuidadosamente diga: você está precisando de ajuda? Quer falar? Eu estou disponível para lhe ouvir, sem lhe julgar. Tão somente porque percebi que você está trazendo no peito alguma angústia, alguma insatisfação. Vamos conversar um pouco? Esta é uma abordagem delicada, cuidadosa, porque se for agressivamente, o que é que está acontecendo? A pessoa se fecha mais ainda. Há pessoas que acreditam que porque temos uma fé, uma religião, porque somos espíritas, evangélicos, católicos, etc., que não temos ideias suicidas. Hoje até a expressão é ideação suicida. O que ocorre sim. Outro dia estava assistindo um vídeo da Monja Coen, uma pessoa que eu gosto de ouvir as falas dela. Ela levou 17 anos morando no Japão, categorizou-se monja e hoje tem um trabalho em São Paulo. Tem, me parece que um pequeno mosteiro e tal. E ela contou que aos 20 e poucos anos, ela tentou suicídio. Procurou todos os remédios que tinha em casa, eram antibióticos, antidepressivos e tal, e tomou todos. E quando estava no hospital, ela se deu conta de que para que eu fiz isso? Qual o sentido? Meu Deus, se eu desencarnasse, não usou essa expressão, mas se eu morresse, como ficariam meus pais? E aí foi alertada pela sua consciência e realmente depois ela hoje tem uma vida, que é uma vida de muito boa qualidade. Outra pessoa que também, isso é público e eu posso comentar, porque foi uma entrevista que este jovem deu a André Trigueiros, ou foi uma conversa com André Trigueiros. Foi o padre Fábio de Mello, um homem bem apessoado, um popstar, um homem que canta, que tem milhões de seguidores, e ele contou que numa crise violenta de depressão, em que ele se indagou: o que estou fazendo aqui? Ele disse que sentiu um vazio existencial tão grande e que pensou em suicidar-se. Não chegou a isso, procurou ajuda, uma ajuda terapêutica, ajuda com amigos, e venceu esta fase e continua hoje aí com sua pregação
e tendo tantos adeptos, porque ele realmente tem uma fala muito interessante. Está aí também nas redes sociais, em várias palestras, inclusive no exterior, Rossando Kinger, não sei bem como é o nome dele, é um psicólogo de Campina Grande e ele também revela, humildemente e serenamente, que por 4 vezes ele pensou em suicidar-se da varanda da casa de sua mãe e efetivamente não concretizou esta atitude e hoje é um homem festejado, que estuda muito as questões, inclusive espiritualistas e espíritas, porque ele é um pregador do espiritismo. Então veja que o fato de se ter uma crença, uma religião, não imuniza a pessoa de pensar nessa hipótese. É também visto isto nos famosos, nas pessoas que têm bandas e bandas de rock, quantos nesta área já tentaram suicídio. E por que isto? Porque a vida trouxe tanto, trouxe poder, trouxe fama, trouxe glória, trouxe dinheiro que compra o que quiserem, e isto trouxe também um desalento, uma sensação de tenho tudo, e isto começou a incomodar cada um deles, porque nós temos que ter propósitos na vida, nós temos que ter objetivo, nós temos que buscar sempre algo para movimentar a nossa vida, porque vida é movimento e vida é um grande bem. A vida é um dom extraordinário, porque nosso processo é um processo, e sempre digo, de evolução. E precisamos evoluir para crescer e atingir o objetivo maior, que é a perfeição, que é o estado de plenitude e de felicidade. Esta perfeição está dentro de nós, como ainda uma sementinha, e que precisa ser cultivada, que precisa ser alimentada. E ela é alimentada com os desafios da vida, que são muitos. As causas que alguém pode querer suicidar-se ou pensar nesta hipótese são várias. Uma delas é a depressão. Depressão vem do latim, não me lembro bem o que significa em latim, mas quer dizer puxar para baixo. É deixar o indivíduo com a baixa estima, é deixar o indivíduo sem gosto para a vida e sem condições de enfrentamento. Não só a depressão. Às vezes o que pode levar uma pessoa a querer suicidar-se é a perda, é a morte de um ente querido, de um filho, é a perda do emprego que não vai ter mais, como dar qualidade de vida aos filhos e à família igual àquela que dava quando tinha melhor condição. Também é levada ao suicídio quando fracassa financeiramente, porque dono de empresa, ou seja lá o que for, e houve a falência, quebrou, e a pessoa não vê uma saída. Procura por todos os lados, olha para um lado e para o outro e não percebe que vai ter a saída. É preciso a paciência que nem sempre nós temos. Os suicidas, quando percebem que jogaram fora as oportunidades da vida e que vão sofrer, padecer aquele sofrimento
pelo qual tentou deixar a vida e deixou, como já falei. E às vezes o remorso é tão intenso porque descobre que logo em seguida aquele problema ia ter solução. Então veja, Ivone Pedreira, uma médium notável, já desencarnada, ela foi suicida em algumas vidas passadas e ela tinha uma íntima ligação com esta problemática. Tanto que Camilo Castelo Branco, um escritor português afamado, ela psicografou um livro ditado por ele. Este livro, Memórias de um Suicida, eu não recomendo a ninguém a leitura, porque como Camilo Castelo Branco era um escritor em que ele detalhava muito as suas obras, ele era um escritor romântico e realista ao mesmo tempo, ele escreveu para Ivone, com tintas tão amargas e sofridas, o que ele padeceu, porque ele suicidou-se já na velhice, porque ficou cego e não suportou a cegueira. Os espíritos nos contam que ele também era necrófilo, ou seja, necrófilo é aquela pessoa que gosta de fazer sexo com cadáveres. Ele ia nas sepulturas, lia os obituários. Quando sabia que uma jovem tinha desencarnado, ele ia até o cemitério, violava a sepultura e fazia sexo. Então, em função desta prática, ele chegou no mundo espiritual profundamente angustiado. Ele relata que viu o seu corpo sendo putrefado e os bichos comendo o seu corpo. É uma narrativa chocante, mas é necessário explicar que este é um caso raríssimo de acontecer. O caso que é natural em todos os suicidas é o arrependimento e o sofrimento do que teria que sofrer mesmo. Porém, se aqui, nas leis humanas, existem os agravantes e os atenuantes, a misericórdia divina se utiliza também dos agravantes e dos atenuantes. Porque é diferente uma pessoa suicidar-se porque está num processo depressivo e às vezes um processo obsessivo, o obsessor mandando a pessoa suicidar-se, sugerindo e influenciando, e aquela ideia vai se avolumando e a pessoa se mata. Diferente de uma pessoa que se mata porque acabou o namoro e não aceita porque foi preterido ou preterida e se mata. Então, há casos e há casos. E, diante disto, não se angustiem aqueles que têm pessoas que se suicidaram. Orem por elas, pedindo que elas se esclareçam, que ela aceite a ajuda do alto e logo depois ela retoma, ela volta a reencarnar para viver o período que interrompeu. Feito isso, depois vai para o mundo espiritual e retorna mais uma vez para dar seguimento à sua trajetória evolutiva. Portanto, na homenagem de todos nós, o respeito e a oração que faremos agora para todos que se foram desta forma trágica. Vamos então concentrar nosso pensamento, elevando-o de encontro ao grande Mestre da vida, Jesus, e pedindo que Ele permita que os espíritos socorristas que se comprazem em receber
os suicidas. Recebam agora a nossa oração e envolva todos eles numa energia amorosa, aquietante, de asserenamento para as suas culpas, os seus remorsos, e que eles possam entender que o ato já foi praticado, já passou, e que eles queiram neste momento recompor a vida, recomeçar, aceitando este período difícil, mas que grandes espíritos, no sentido da grandiosidade de fazer o bem, estão acolhendo cada qual, para que, nesta noite, onde quer que estejam, recebam o bálsamo do nosso amor. Que assim seja. Agradeço a todos e agradeço a Pedro, meu neto muito querido, que aqui está comigo. E um beijo hoje para Everaldo, que é o aniversário dele. Aliás, Everaldo, 44 beijos e 44 coisas boas. Muita paz a todos.